invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Neutro, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ele, o sempre com intenção positiva, Caleb Lua. Fala, galera. Fala, Rodrigo. Quanto tempo? Quanto tempo. Muito bom. Muito bom ter o Caleb aqui, de volta às origens, nosso podcast voltando às origens. A gente tem gravado, Caleb, sobre muitos assuntos. O pessoal tem curtido, inclusive você que está ouvindo agora. Se ainda não segue o podcast, vai lá, segue, dá o curtir, compartilha, faz todas aquelas coisas que o Felipe Neto manda fazer, que o Whindersson Nunes manda fazer. Faz aí para compartilhar. E a gente, às vezes, deixa passar alguns assuntos que são básicos, são iniciais da metodologia e que acabam sendo extremamente importantes. São coisas que fazem diferença quando a pessoa entende e começa a lidar com isso. E faz muito tempo que a gente está querendo gravar sobre os princípios de orientação, né, ou os princípios orientadores da Gallup quando diz respeito à metodologia de coaching de pontos fortes. E aí, hoje a gente vai ter um episódio aqui, talvez até um pouco mais curto, falando um pouco sobre esses princípios, trabalhando esses princípios e explicando principalmente como é que você que está ouvindo pode usar isso, pode tirar vantagem disso. Quando eu ouvi isso lá em Omaha, Caleb, eu não entendi direito alguns deles, né? Depois, no decorrer do curso, que eu fui entendendo. Mas alguns deles eu só fui sentir de verdade, entender profundamente, entender naquele sentido budista do entender, muito tempo depois. E alguns eu ainda tenho dificuldade de viver. Por exemplo, o quarto, eu tenho que dizer que às vezes eu tenho um desejo descontrolado de fazer com que a minha esposa seja igualzinha a mim, sabe? E não diferente. Porque é muito mais simples, né? Até tem um episódio, eu e o Marcelo, aí que a gente falou um pouco sobre isso. A ideia é tratar desses 5 princípios orientadores. Para que eles servem, Caleb? Para quem tá ouvindo a gente, por exemplo, para quem é coach, para que servem esses princípios? E para quem não é, como é que a pessoa pode utilizar esses princípios no dia a dia dela? De modo geral, sem a gente entrar ainda em cada um deles, por que esses princípios são importantes para as pessoas? Ótima pergunta. Sabe, gente, eu acho que aqui, quando a gente está falando de pontos fortes, desenvolvimento baseado em pontos fortes, muito mais do que um teste de talentos, ou muito mais do que responder, né, um teste e ficar falando sobre ele tem uma base, ele tem princípios para poder funcionar bem, né? Assim como a gente sabe que para, né, você tem que entender, por exemplo, leis da física Boa. para poder montar algumas coisas, aqui é a mesma coisa. O modelo ele foi construído levando-se em consideração algumas coisas. Com isso, o desenvolvimento fica sustentável, as equipes funcionam melhor, a liderança funciona, o coaching funciona. Então é quase como se, tá bom, se você quiser fazer tudo errado, pega o teste e desaplica todos esses princípios que a gente falar agora. Então faça Boa. totalmente o contrário do que a gente Boa. falar. Você vai usar o teste, mas infelizmente você não vai estar fazendo desenvolvimento humano baseado em pontos fortes, tá bom? E tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que pega, faz o teste. Por exemplo, eu já presenciei líder que faz o teste e aí ele quer fazer o liderado ser igual a ele. Né? Então, assim, pô, esse liderado tá errado porque ele não tá igual a mim, né? Então é o oposto. Vamos tratar de cada um deles, então, para a gente poder discorrer um pouco mais sobre eles. São 5 princípios e o primeiro é: temas de talento são neutros. Ô, Caleb, mas não é legal ter talento? Talento não é uma coisa boa? Não tem aquele cara, pô, esse cara é tão talentoso. Como é que um tema de talento pode ser neutro? Nossa, né? E agora a gente entrou num terreno perigoso, né? Porque, se o tema de talento é neutro, então fica em cima do muro, ele não faz nada, é isso? É, serve pra nada. Não serve pra nada, né? Então acabamos descobrindo que já é só divisão um nome, por é zero. marketing. Você faz um teste, né? Na verdade é qualquer coisa e a gente chamou de talento só pra vender mais, né? Talentos pro sucesso, na verdade, é qualquer coisa pro sucesso, tá bom? Qualquer coisa pro sucesso. Boa. Então, olha só que interessante, né? Acho que esse aqui é uma das coisas mais bacanas que a gente tem quando a gente fala de desenvolvimento baseado em pontos fortes, porque às vezes dá a impressão de que tem talentos mais legais do que os outros. Né? E a gente, na prática, aqui a gente vê, às vezes muita gente, né? Se você, talvez pode ser o seu caso, às vezes quando você lê o resultado, você fala, esse aqui eu gostei. Mas esse aqui, gente, mas esse aqui é talento. Isso Tem aconteceu certeza? comigo quando eu li meu relatório, Caleb. Eu tenho significância em segundo, né? Hoje é um talento que eu amo, já dei até uma entrevista lá pra Gallup
no canal da Gallup sobre ele, mas quando eu li a primeira vez, eu falei, eu não quero ter esse talento aqui não. E é muito engraçado que uma vez eu tava liderando um GGSC e eu falei, no começo, primeiro, segundo dia, eu falei um pouco sobre o Significância e principalmente sobre como ele é pra mim. E aí depois do encontro, a gente ficou um pouquinho ali e uma das alunas virou e falou assim, olha, Rodrigo, eu queria te parabenizar pela tua coragem de falar sobre como você é, tal. Quer dizer, até ela tava achando o Significância ruim. Né? E eu tive essa sensação, eu falei, cara, que coisa ruim ter significância. Então tem muita gente que vê assim, né? Comando, por exemplo, né, cara? Então, a gente tem, às vezes, aqueles queridinhos. Queridinhos, e aí, gente, muitas vezes pode ser uma questão cultural. Por exemplo, tá super na moda o ágil. Então, se sai adaptabilidade, opa, eu sou ágil, que bom. Ativação. Oba, é isso aí, eu sou da ação, é assim que funciona, né? Só que proativo, olha que legal. Eu sou proativo. A gente agora, quando a gente fala de desenvolvimento baseado em pontos fortes, qual que é a ideia? A gente tem aqui, você responde o teste, ele vai te dar 34 temas de talento. Gente, nenhum é melhor que o outro. Não tem um melhor que o outro. Com todos eles, pessoas conseguiram sucesso, conseguiram encontrar formas de fazer algo excelente, conseguiram se destacar. Só que qual que era a chave? Eles fizeram do seu jeito. Então aqui, olha só um pouco daquela coisa, né? Da gente querer, às vezes eu olho, puxa, o outro talento devia ser tão mais legal. Quando a gente faz isso, a gente está deixando de entender o talento como neutro. A gente já está atribuindo valor. E alguns hoje estão muito na moda. Adaptabilidade, então, por causa do ágil. O estratégico, não, se você é chefe... empatia também. Nossa, então, se você é líder, você tem que ter estratégico e empatia, porque aí sim, né, a coisa vai. Aliás, você tem que ter comunicação também. E, aliás, você tem que ter... E aí, se a gente fizer uma lista... Você tem que ter tudo. Dos favoritos e dos menos favoritos, né, que são os defeitos, que foram travestidos aqui de talentos no teste. Mas não é assim que funciona, porque sabe o que a Gallup descobriu? A Gallup descobriu que pessoas conseguiram chegar à excelência de forma diferente, só que elas usaram as suas ferramentas, não ficaram usando dos outros ou pensando, como é que eu podia ser? Não, como é que eu consigo usar isso a meu favor? Então, aí você trouxe aquele caso de significância, Rô, e eu vou te falar, quando eu fiz a minha formação de coach lá atrás, tinha saído relacionamento em quinto. Eu olhava aquilo e falei, isso é inútil pro trabalho. Essa era a minha visão. É bom pras amizades, claro. Nossa, adoro os amigos, curto pra caramba, minha família, meus pais, mas trabalho, amizade à parte. Gente, sabe o que é o mais louco? Quando a gente, então, olha que tem talentos melhores ou piores pro trabalho, a gente perde a oportunidade de desenvolvê-los. E eu tive um super insight durante a formação, que foi, cara, mas eu posso usar relacionamento no trabalho. E quer saber, eu uso, só que eu nunca percebi que era isso. Então, eu marcava almoço com as pessoas que eu trabalhava, porque eu queria conhecê-las melhor. E eu sempre fazia questão de, no almoço, não falar de trabalho. Eu queria falar sobre a vida e tudo. E isso era o quê? Era meio que a minha necessidade de relacionamento, construindo amizades no trabalho com gente que valia a pena fazer. Não necessariamente precisava ser alguém que eu ia ter uma vantagem no trabalho em si, mas é que eu queria conhecer as pessoas. Eu não queria só chegar no trabalho e só falar de trabalho. Então, cafezinho também. Então, é engraçado. Depois eu olhei e falei, mas putz, olha só, eu fazia e não sabia e achava que relacionamento é ruim, que é o mais louco. Então, a gente faz, não tem consciência e, às vezes, quando a gente para pra pensar, fala, caramba, isso é legal pra caramba. Já aconteceu comigo várias vezes e eu lembro, por exemplo, semana retrasada, por exemplo, aconteceu de um coach fazer uma devolutiva, por exemplo, ali, ou a primeira sessão de coaching, onde ele está entendendo o relatório dele, e no final da sessão, ou, sei lá, no meio da sessão, ele perguntar assim, Rodrigo, mas mas olhando assim para o meu cargo e os meus talentos, o que você acha? Você acha que eu tenho os talentos certos? Você acha que é isso? E aí eu sempre falo, cara, não, o que você precisa é usar os talentos que você tem, e não depender de qual talento que você deveria ter e tudo mais, né? Tem um outro aspecto que eu quero trazer também nesse primeiro item, que até tem um outro episódio gravado, vou deixar aí nos comentários, que é o lance de varanda e porão, quer dizer, todo talento tem ações legais, tem atitudes, comportamentos legais e pode ter comportamentos que te levam a ter resultados não tão bons assim, que podem ser desafiadores, que podem te levar a ter que se desenvolver em alguma coisa. Então, quer dizer, às vezes a gente olha para um talento, sei lá, o próprio empatia, e fala, puta, esse talento é legal, eu queria ter, tá na moda. Só que, por exemplo, a minha esposa já reclamou, minha esposa tem empatia em primeiro, e já reclamou algumas vezes desse talento empatia.
Por quê? Por terminar o dia, quando pega algum dia com notícias ruins ou com coisas muito ruins no trabalho para outras pessoas, para terceiros, e ela termina o dia destruída. Ela traz para ela tudo isso que ela vivencia, né? Então, quer dizer, ela também precisa trabalhar esse talento para ela não sofrer desnecessariamente, pelo menos. Não é porque é um talento aparentemente legal que ele não pode ter desafios, e não é porque é um talento aparentemente desafiador, como um autoafirmação, um comando, um significância, que ele não tem maravilhas que ele pode gerar, né? Eu sempre falo, os talentos que eu mais gosto, quer dizer, eu gosto de todos, mas talentos que me saltam os olhos, que eu falo com frequência entre os meus talentos dominantes, são significância e autoafirmação. Eu tenho uma paixão descontrolada por esses talentos, porque eles me ajudam demais. Os outros eu também amo, óbvio, mas estou citando esses especificamente por conta dessa visão, de repente, negativa deles, né? Aí a gente tem o princípio 2. Então, o princípio 1, temas de talentos são neutros. Princípio 2, temas de talentos não são rótulos, Caleb. Mas como assim? O que significa isso? Não posso ficar te chamando de o Caleb ativação, não pode ser? Então, né, gente? Acho que quem já trabalhou com o teste de personalidade ou já respondeu, já deve ter passado aquela situação meio chata, né? De, você é tal, você é azul, É. vermelho, você é uma letra ou outra, você é um bichinho ou outro, sabe? E aí a pessoa fica conhecida por um atributo. Enquanto a gente É. sabe que o ser humano é muito mais complexo do que isso. Né? Quando a gente olha aqui os temas de talento, para duas pessoas terem os mesmos 5 primeiros na mesma ordem, a probabilidade é 1 em 33 milhões. Então a pessoa, você não pode reduzir ela a um talento. Gente, é 1 em É. 33 milhões, não dá. Então, o Rodrigo Ativação, Caleb Relacionamento, não é É. assim. A gente é É. muito mais complexo do que isso. E isso é importante, especialmente para liderança. Quando a gente fala aqui de não rotular, é Boa. quase líder, não rotula a pessoa por causa de um Boa. talento, e normalmente a gente rotula o quê? Quando não está O funcionando negativo. direito. O negativo. É. Aí a gente está falando, é uma abordagem positiva, etc, e a pessoa rotula você logo como a pessoa aquele lá, e assim, isso não ajuda em nada no desenvolvimento. Na verdade, sabe o que acontece? É pior, você cria um bloqueio para a pessoa fazer isso. Isso. Tem uma coisa que eu falo quando eu treino equipes nessa metodologia, que eu digo o seguinte: a Gallup fala que o processo para usar os seus talentos é, primeiro você precisa entender o talento, aprender sobre ele, identificar, depois você precisa amar o talento para depois colocar em prática. Se alguém não está colocando em prática um talento e você começa a falar mal disso, você faz com que ela não ame. E quanto mais ela não amar o talento, mais difícil vai ser ela colocar em prática. Né? Então, um exemplo que eu dou sempre, um exemplo óbvio, simples de entender é, você pega lá um cara, por exemplo, que tem foco como talento. E esse cara, ele às vezes entra nos túneis assim de concentração que o mundo em volta dele se apaga. Se você olhar para esse cara numa situação dessa e comentar com alguém do lado, por exemplo, putz, olha esse cara de vez em quando ele apaga, o mundo desaparece, e ele não presta atenção, e ele não vê mais nada, e não sei o que lá, tal. É verdade? De vez em quando deve ser verdade. Agora, se você virar também e falar, pô, olha esse cara como ele é compenetrado, olha esse cara como ele consegue ficar atento mesmo quando o mundo tá desmoronando em volta, olha esse cara como ele consegue ser um indicador de norte pra gente. É verdade? Sim, provavelmente é verdade em alguns casos. Então, se os dois são verdades, eu posso escolher qual dos dois itens, qual das duas formas eu quero me referir a esse talento foco. Só que se eu me refiro de uma forma negativa e o cara ouve, o dono do foco ouve, talvez ele acredite nisso e fale, putz, é mesmo, cara, que saco ter esse talento. E aí ele não vai conseguir usar isso de maneira produtiva, ele vai continuar o resto da vida com aquele, entre aspas, defeito que você tá vendo nele. Agora, se você fala, pô, olha que legal, tal, de repente só por causa disso ele fala, pô, verdade, cara, olha que talento legal, e só por isso ele acha um jeito certo de usar aquele talento. Então, quer dizer, elogia nem que seja com segundas intenções, nem que seja pra fazer o cara achar o jeito de usar o talento, né? Aqui o que a gente vê é que esse tipo de comentário destrutivo não ajuda em nada, só isso. Não ajuda você, porque você também está em construção, você tem muito a evoluir, você não está perfeito, não está pronto. Adoro quando o Cortella fala, não nascemos prontos. Então, quando você fala isso da outra pessoa, olha para você mesmo antes. E aí, o que você ainda não está desenvolvendo direito seus talentos? Boa. Agora, quando você fala isso para outra pessoa, ou comenta para outro, o que você está fazendo? Você está, ao invés de olhar para a pessoa como um diamante, que ela pode ser polido, lapidado, você está falando,
falando, não, você está no estado bruto, é isso que você vai ficar. Então, vai assim, ficar assim. como líder, como pais, como responsáveis, como educadores, isso não ajuda em nada, porque você tá falando pra pessoa, eu não vejo futuro em você. Por mais estranho que pareça, um comentário simples pode afetar. Claro, né, aí vamos ouvir agora do outro lado, né, a gente, então, quando a gente ouvir isso da gente, é parar um pouco e pensar e falar, tudo bem, é da pessoa, ela que tá falando, porque também você, Boa. não é todo rótulo que gruda em você que você tem que aceitar, certo? Exatamente, exatamente. E se é um rótulo que você analisou e falou, pô, verdade, eu tô fazendo isso, aí uma segunda pergunta é, tá bom, e como é que eu posso usar esse mesmo talento de uma maneira produtiva? Eventualmente pode ser que alguém te indique alguma coisa que você realmente tá fazendo de maneira não tão produtiva. Ok, é só você pensar, legal, o núcleo, o talento é bom, ou, quer dizer, é neutro, mas pode ser bom. Então, se não está Isso. sendo, como é que eu faço ele se tornar, né? Como é que eu posso usar ele de maneira produtiva? Uma outra coisa também nesse lance de rótulo que vale a pena destacar é que quando a gente fala de talento, na verdade a gente está falando de tema de talento. A gente usa essas palavras de maneira intercambiável, até para facilitar a comunicação e tal. Mas quando a gente fala que alguém tem, no meu caso, por exemplo, significância, eu não estou dizendo quais talentos eu tenho dentro do tema significância. Então, dizer, por exemplo, sei lá, vamos supor, eu e Caleb temos ativação. Dizer que eu sou ativação e o Caleb é ativação, você não está dizendo absolutamente nada, porque o Caleb pode ser ativação de um jeito, eu posso ser ativação de outro jeito completamente diferente. Então, só isso já mata também esse lance de usar o tema como rótulo, né? Ótimo ponto, é isso. Você está falando de um rótulo que não precisa. Então vamos evitar, gente. Ou não, faz o contrário. Siga aqui e rotule as pessoas a partir do teste. E a partir de agora você vai desenvolver pontos fracos das pessoas. Exatamente, exatamente. Usa tudo ao contrário. O terceiro princípio é, e esse é o que eu mais gosto dos 5, lidere com intenção positiva. Lidere com intenção positiva. Explica esse, Caleb. Por que chama lidere com intenção positiva? O que significa isso? Esse é muito legal. E olha só que o princípio chama lidere e não é só para líderes, é para todas as pessoas. Acho que essa é uma das coisas mais bonitas desse princípio. Aqui a gente acabou de dar o exemplo de como liderar de forma negativa, de você vai rotulando a pessoa, você olha o que não funciona. Sabe o que é engraçado? Às vezes a gente acaba fazendo isso porque a gente está acostumado, né, a cultura e etc. Mas, olha, as pessoas estão tentando acertar. Muito difícil alguém chegar de manhã e vir aqui Isso. encontrar e falar, olha, hoje eu vim gravar o episódio com o Rodrigo e vim dar o meu pior, porque eu tô querendo decepcionar mesmo, Rodrigo também, então essa gravação vai ser uma lástima, a gente vai perder tempo, mas vai valer a pena a gente ter perdido tempo, porque foi ruim mesmo. É o meu objetivo do dia, né? O meu objetivo do dia hoje é ser um péssimo gravador. Então, assim, nas relações, no trabalho, muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente tromba com as pessoas, tem mal entendidos, e uma das melhores formas que a gente tem para se desarmar de um julgamento é liderar com intenção positiva. Qual é que eu vou reexplicar aqui um pouco com o exemplo. Então, imagina que alguém foi lá e falou uma coisa, você fala, meu Deus, que absurdo, como é que fala isso? Na hora, você poderia já chegar a cortar a pessoa, falar, não é nada disso, que coisa, blá, 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 e depois você pode começar um conflito que pode começar até bem, porque a ideia pode vir para um confronto que fica pessoal e aí fica ruim. Aqui, ganha o jogo quem tem mais inteligência emocional. Liderar com intenção positiva é ter inteligência emocional. Você para e fala, espera aí. Perfeito. Qual que é a intenção por trás? Acho que a pessoa talvez se expressou mal. Tá bom, por quê? Não quer dizer que ela não quer dizer, tá bom? Que realmente ela não tinha má intenção, não quer dizer que ela não fez de propósito, mas você não vai agir como se fosse, porque se você agir como for, você vai estar o quê? Naquele modo lutar ou fugir, você vai estar no modo de defesa e ataque que não ajuda você a consertar a situação ou ter uma resposta produtiva. E isso não é legal para nem líder, nem ninguém. Imagina você na carreira, né? Quando a gente não fala tanto, né? As pessoas entram pelo currículo, são mandadas embora pelo comportamento. Às vezes é umas coisas assim. Você falou uma coisa legal aí que me veio algo na cabeça, que é, se a pessoa age de uma forma comigo e eu não sei se ela tinha intenção negativa ou não, se eu devolvo de uma maneira negativa, em alguns casos eu posso até estar acertando, o que também não vai me levar a nada, mas enfim, eu posso estar acertando, mas em outros eu posso estar errando. Como você nunca sabe quando você vai acertar, quando você vai errar, é no mínimo contraproducente você agir de maneira negativa e pouco inteligente também você agir de maneira negativa em função do resultado que você vai ter, né? Quando eu formo as pessoas nessa metodologia, Caleb, quando nós formamos, eu costumo dizer, quando eu vou falar desse princípio, eu costumo citar o livro A Quinta Disciplina.
né? Vou até deixar o link aí também. Tem uma parte do livro A Quinta Disciplina que é dito o seguinte, que se nas empresas a gente tivesse um pouquinho menos de ego, as empresas iam ser tão melhores, mais produtivas, ter mais resultado, né? Eu comento isso e aí eu falo para os líderes o seguinte, eu falo, olha, quando um liderado teu chegar para você e falar, por exemplo, sei lá, eu acho que você não está sendo um bom líder, tenta impedir que isso machuque o teu eguinho, sabe? Aquele bichinho que fica dentro de você e que faz te querer provar que você é superior, sabe? Tenta não pensar assim, meu Deus, esse cara tá aqui me afrontando porque ele quer tomar minha vaga de líder. Esse cara tá aqui me afrontando e agora acabou com a minha autoridade. Eu acho que a reação, Caleb, diz mais sobre quem reage do que sobre a ação inicial, né? Então tem muito esse lance do ego e tal. E aí eu digo para as pessoas assim, é óbvio, demanda do teu liderado que ele até ensine, se for necessário, que ele traga as informações, as coisas que ele quer te dizer, com educação, com respeito, porque isso é básico de todo mundo. Mas mesmo quando não vier, mesmo quando a coisa vier na porrada, a pergunta a se fazer é, tá bom, o que está por trás disso? O que tem atrás disso aí? O Marcelo Vischer contou uma história muito legal num episódio passado aí, de uma aluna que disse para ele assim, eu acho a tua aula muito maçante, muito chata. E era uma aula sobre comunicação assertiva. Ele poderia ter brigado, ficado chateado, etc. Não, ele simplesmente virou e falou assim, legal. E como é que você poderia, já que a gente está numa aula de comunicação assertiva, como é que você poderia dizer a mesma coisa para mim de uma maneira que não machucasse os meus sentimentos? Cara, é isso. É isso, é o que está por trás, é como é que eu uso isso de uma maneira positiva. A gente está num mundo hoje que as pessoas ficam brigando. Eu recentemente fiz um comentário num post de uma rede social com uma pergunta. Era uma pergunta. Eu vi o vídeo, eu fiquei com uma dúvida sobre o vídeo e eu botei uma pergunta. Tá, e como é que é isso? Cara, veio uma galera me destruindo. Porque você é não sei o que laísta, você é não sei quemista, você é taxista, você é enxadrista, hoje é tudo isso. Cara, assim, eu só tava fazendo uma pergunta, porque tá todo mundo armado hoje, né? Todo mundo armado, principalmente nesse ambiente que a gente tá político e tal. Tá todo mundo armado. Cara, desarma, desarma. A tensão dói. Quando você, por exemplo, eu quando ia para São Paulo no começo, quando eu não tinha muita experiência de dirigir em São Paulo, eu ia fazer uma reunião em São Paulo, quando eu voltava, Caleb, dava pra você quebrar um porrete aqui no meu ombro aqui, sabe? Como é que chama essa parte? Sei lá. Porque assim, eu ficava tenso, sabe? Então a tensão dói, a tensão machuca. Cara, deixa a tensão pra lá, leva numa boa, desarma. Bom, o item 4 é as diferenças são uma vantagem. E aí, Caleb, diferença é vantagem mesmo? Diferença não é chato, não enche o saco lidar com... Diferença é uma vantagem, mas dá trabalho. Diferença. A gente tava falando, eu e o Marcelo, sobre pessoas difíceis, e o Marcelo falou assim, né? Como seria perfeito o mundo se só existisse gente igual a gente? Né? Não seria, né? Seria uma desgraça. Mas a gente acha que seria, né? Seria mais fácil e mais cômodo, né? Mas não seria melhor. Seria mais cômodo. Por que diferenças são vantagens? Então, esse ponto eu acho que é super legal e a gente hoje, né, quando a gente está falando de talentos e pontos, lembra, 1 em 33 milhões? Então, gente, todo mundo é muito diferente, isso é uma coisa boa. Tem uma frase que eu gosto de falar, ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso. Adoro essa frase. Pra gente poder fazer isso, olha só que legal, eu preciso do princípio anterior, eu tenho que liderar com intenção positiva. A pessoa, olha que legal, a pessoa tem algo bom a contribuir, ela quer fazer o seu melhor, e aí vai ficar mais fácil eu poder interpretar essas diferenças a partir da ótica da contribuição que essa diferença vai trazer. Entendendo que, puxa, ele vai fazer algumas coisas muito melhor do que eu, e eu vou poder fazer outras coisas muito melhor do que ele. Só que isso não faz ou ele ser melhor do que eu como ser humano, nem eu ser melhor do que ele como ser humano. A gente é igual. Cada um tem o mesmo valor. Só que as contribuições de cada um, elas podem se complementar. Agora, como é que a gente vai ter colaboração se as diferenças forem um problema, por exemplo? Agora, Caleb, se o líder que está ouvindo a gente agora e a empresa dele tem o assessment para todos os liderados dele, e ele está olhando e vendo que os liderados são muito parecidos, vale a pena ele conscientemente tentar, óbvio, sem fazer o teste, mas tentar trazer diferentes para a empresa? Você acha que isso seria produtivo, isso seria legal? Eu acho que aqui um ponto importante é não tentar fazer as coisas como se fosse um joguinho de Tetris para você encaixar as pessoas no teste.
Primeiro, tenta entender dentro Perfeito. da sua empresa, da sua área, né, o que que você quer fazer, quais são as metas de performance, como é que o grupo está entrosado, né? A equipe de alta performance depende muito mais da dinâmica e interação entre as pessoas do que simplesmente ter componentes estrela. Vide um 7-1 que a gente teve alguns anos atrás numa Copa do Mundo que mostra que não adianta ter, né, o time que ganha no PlayStation, né? Na real tem que conseguir interagir para poder ganhar o jogo. Até porque também se talentos não são rótulos e são neutros, não significa que se o cara trouxer alguém que é diferente dele, necessariamente essa pessoa vai usar isso de uma maneira positiva, vai usar isso para atingir resultados. Ela, óbvio, se ele guiar, tudo bem, mas não necessariamente, né? Então, eu acho que é mais a aceitação da diferença, né? Do que sei lá, um desejo consciente por criar uma diferença. E detalhe, a gente não tá falando aqui de diversidade, né? A gente teve até um episódio bem antigo aí com a Chris Kerr Uhum. sobre diversidade, inclusão, onde a Chris fala que vale a pena sim você se forçar a trazer diferentes. Aí a gente tá falando de uma questão mais de gêneros, de raça e etc, né? Mas para talento, até porque a gente fala, né? Essa metodologia não é para contratação, então você Uhum. não necessariamente saberia quais são os talentos da pessoa que você está contratando naquele momento. Agora, o que eu acho que vale muito a pena para os líderes, além do entendimento de que as diferenças são vantagens, é talvez dentro do próprio grupo dele criar grupos de trabalho mesclando os diferentes, né? Uhum. Eu tenho um projeto lá, vamos fazer um projeto novo, tal, não sei o que lá, que a gente vai atingir um mercado novo, não sei o que, e precisamos de 4 entre os nossos 20 para tocar esse projeto. Talvez nessa situação vale a pena dar uma olhada e falar, pô, então vou pegar um assim, um assado, tal, gente diferente, porque eu costumo dizer, né, Caleb, que uma das vantagens dos diferentes é que cada um vê o que o outro não tá vendo, né? Vê Perfeito. o erro que o outro não veria que ia cometer, né? Concordo. Isso, a grande graça dessa brincadeira é essa, né? De você não cair nos mesmos pontos cegos, se for todo mundo for igual. E o último, o quinto, é as pessoas precisam umas das outras. As pessoas precisam umas das outras. Tá um pouco conectado com o anterior, né, Caleb? Uma das coisas que vocês devem estar reparando aqui é que os princípios, na verdade, se conversam. Só que é importante, eu acho que, É. explicitá-los para garantir que, não, é diferente, mas eu posso ser melhor que os outros, sabe? Não, não, gente, você precisa do outro, porque se uma pessoa é melhor em alguma coisa, vai precisar de outra que é melhor em outra, e a gente se complementa, assim. Eu gosto de dar um exemplo bem bacana nos treinamentos, que fala, imagina o seguinte, né, para quem respondeu a versão top 5 que vem no livro, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, por exemplo. Cada pessoa, imagina que você é uma estrela, e aí você tem 5 pontas. Normalmente o que a gente está tentando fazer? A gente está Hum, tentando cobrir o que nos falta na distância entre as pontas e é. quer transformar a pessoa numa bolinha. Na abordagem baseada em pontos fortes, a ideia é o que é? Você estica as pontas da estrela, cada pessoa estica, por quê? Porque quem vai complementar o que te falta são os outros. E sabe o que vai ser legal? São as pontas das outras estrelas. É, Isso, e aí você vai ter uma constelação, vai ser muito mais bacana do que uma estrela sozinha é. fazendo. E aí a beleza de quando a gente consegue alcançar muito mais coisa em equipe do que solitariamente. Eu costumo usar uma outra metáfora também, que eu costumo dizer assim: se a gente tem 34 temas de talento e a gente tem 10 dominantes, significa que a gente tem um quebra-cabeças de 34 peças, onde nos faltam 24. A única forma de eu formar essa imagem, saber o que é a imagem do meu quebra-cabeça, é usando as peças de outras pessoas, que são os talentos dominantes das outras pessoas. Então, quando eu junto pessoas diferentes, eu trago as peças que faltavam para formar o quebra-cabeça e conseguir ter uma visão mais completa daquilo que eu tô tentando montar ali, né? Então, eu acho muito legal que as pessoas precisam umas das outras porque as diferenças são vantagens. Uhum. Para eu entender as diferenças como vantagens, você usou o exemplo, eu preciso então estar liderando com intenção positiva. Para eu liderar com intenção positiva, eu não posso olhar os temas como rótulos, para não rotular as pessoas, e eu preciso entender que os talentos são neutros para que eu desenvolva, para que eu ajude o portador do talento a se desenvolver e transformar isso em pontos fortes. Né? Então, é isso. São os princípios orientadores, né, Caleb? É isso aí. Para a gente encerrar esse episódio, eu queria que você escolhesse um dos 5 e desse uma dica prática para um líder, que você trabalha tanto com líderes,
um dos 5 escolhesse e desse uma dica prática pro líder que tá ouvindo agora. Ah, legal. Então vamos lá. Esse negócio de rotular é um dos que mais eu penso a respeito e eu converso, e que é uma das coisas mais difíceis também da gente executar. Então eu vou falar, talvez pareça fácil, mas não é simples de executar, tá bom? Mas fica a dica aqui, porque no final o que a gente tem que fazer? É mudar a forma da gente pensar. Porque o sistema de julgamento é muito automático. A gente chega, a pessoa faz, a gente já julga. E aí a gente já rotula junto. Então aqui eu sempre falo, gente, não adjetive os temas de talento. Então, a pessoa tem carisma, ela não é carismática por definição. Excepcional. Você sabe que a minha esposa pegou o relatório dela outro dia, faz tempo isso já, virou pra mim e falou assim, nossa, eu não lembrava que eu tinha carisma alto, mas eu não me acho uma pessoa carismática. Eu falei, então, mas é que ter carisma e ser uma pessoa carismática são coisas diferentes. Ela é mesmo? Aí eu fui explicar pra ela, agora ela entendeu. Um é uma atitude, é um comportamento. O outro é um talento que pode gerar esse comportamento, né? Eu vou dar uma dica também, e aí eu quero focar, como eu trabalho bastante com vendedores, eu quero focar em vendedores. Então, você que é vendedor, eu vou falar sobre o primeiro item, temas de talento são neutros. Porque é muito comum vendedores que fazem o assessment e não tem, por exemplo, carisma ou não tem relacionamento entre os 10 primeiros, acharem, putz, eu não posso vender. Eu não vou conseguir vender porque eu não tenho relacionamento, eu não tenho empatia, porque é falado muito do mundo corporativo que você tem que ter empatia, e aí ele acha que ele não pode vender porque não tem empatia, não tem relacionamento ou qualquer outro tema. Então, lembra, temas de talentos são neutros. Você tem que olhar para os seus talentos e entender como é que você vai usar esses talentos para vender. A gente faz mais para frente aí um outro episódio falando sobre como lidar com os pontos fracos, as dicas que a Gallup dá. A gente já tem um aqui falando sobre esse tabu do ponto fraco, vale a pena ouvir, mas a gente pode aprofundar depois num outro episódio, mas por enquanto lembra disso. Você tem que usar os seus talentos para pensar como é que eu vendo com os talentos que eu tenho e não quais talentos eu deveria ter para vender, até porque não vai ter. O que você tem tá aí, use. Como eu tenho falado muito, passe mais tempo usando o talento e menos tempo questionando o talento. Passa mais tempo usando o relatório e menos tempo questionando se o relatório tá certo. Certo, seu Caleb? Pô, que legal, cara. Que gostoso ter gravado com você de novo. Vamos tentar gravar mais vezes aqui. Nossa agenda é uma loucura, mas vamos tentar. E para quem tá ouvindo, se quer que eu e o Caleb grave mais vezes, tem que mandar uma mensagem aí embaixo. Ó, eu quero mais episódios com o Rodrigo e o Caleb, porque aí a gente fica mais animado e grava mais vezes. Certo? Então, para você que nos acompanhou até aqui, lembre de botar esses 5 princípios em prática, usar na sua vida. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que te ajuda a seguir os princípios orientadores e, com isso, ser feliz. Um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.